E aí, galera cruzmaltina? Preparados para mais um vídeo incrível cheio de notícias quentinhas do Vascão? Antes de tudo, inscrevam-se no canal e mandem aquele like, mostrando a força da nossa torcida. Estamos juntos nessa paixão pelo Vasco. A saída de Maicon do Vasco para o Coritiba foi um processo tranquilo e acordado entre as partes, mas a decisão inicial partiu do próprio jogador. Ciente de que faria parte da reformulação do elenco para 2025, o zagueiro de 36 anos pediu para ser negociado, expressando o desejo de vestir a camisa do Coritiba. O presidente Pedrinho, por sua vez, não criou obstáculos e aceitou a decisão de Maicon, uma vez que o jogador se sentia desconfortável com a possibilidade de passar mais uma temporada como suplente. Embora o relacionamento entre Maicon e o clube tenha sido cordial, com o defensor sendo respeitado como líder no vestiário, o desempenho em campo não correspondeu às expectativas da diretoria. O Vasco, por outro lado, reconheceu que Maicon não vinha apresentando um rendimento satisfatório nas últimas temporadas, o que acabou levando à sua saída antecipada. Com contrato até dezembro de 2025, o defensor tem uma boa relação com os jogadores e com o técnico Rafael Paiva, que, após assumir o comando da equipe, optou por utilizá-lo como titular. No entanto, a falta de oportunidades e a baixa produtividade em campo foram fatores decisivos para sua saída. Maicon já havia demonstrado sua liderança e dedicação dentro do vestiário, sendo um exemplo para os mais jovens, mas no campo, o desempenho ficou aquém do esperado para um jogador com seu status. A decisão de Maicon de deixar o clube não envolveu nenhuma rescisão contratual, permitindo ao Vasco evitar custos com encargos trabalhistas. Antes de acertar com o Coritiba, o zagueiro foi sondado por clubes como o Remo e o Cuiabá, mas preferiu não abrir conversas com essas equipes. A sua ida para o time paranaense ocorreu de forma rápida e sem complicações. Apesar disso, sua saída não diminui o respeito que Maicon conquistou dentro do Vasco, sendo considerado uma peça importante no vestiário e um líder de confiança, especialmente pelo relacionamento positivo com os companheiros e a comissão técnica. O salário de Maicon, no entanto, foi um fator que acabou pesando para a decisão da diretoria. O zagueiro recebia R$ 910 mil por mês, valor que o colocava como o terceiro jogador mais bem pago do elenco, o que se tornou um incômodo para o clube, principalmente considerando que ele estava atuando como reserva. O pagamento de um salário tão alto para um jogador que não estava em campo com regularidade gerou discussões internas. Para fins de comparação, o volante Dimitri Payet, contratado com aporte financeiro da 777, recebe R$ 1,5 milhão por mês, enquanto Felipe Coutinho, emprestado pelo Aston Villa, fatura R$ 1,3 milhão no Vasco. A diferença salarial entre Maicon e outros atletas de destaque no elenco refletiu a necessidade de mudanças no modelo financeiro do clube. Maicon fez 55 partidas pelo Vasco, marcando um gol e dando 2 assistências, mas sua última aparição em campo foi em uma derrota para o Corinthians, quando ele entrou como substituto ainda no primeiro tempo e jogou por 75 minutos. Desde então, o zagueiro não foi mais utilizado, ficando entre os reservas nas partidas seguintes contra Atlético Goianiense, Atlético Mineiro e Cuiabá. A decisão de negociar Maicon, portanto, reflete tanto a necessidade de reformulação do elenco quanto a busca por um equilíbrio financeiro mais saudável, visto que o jogador não vinha correspondendo ao alto investimento feito pelo clube. O Vasco segue seu processo de reformulação, e a saída de Maicon é vista como mais um passo rumo à renovação do time, com a expectativa de que novos reforços possam melhorar a competitividade da equipe para 2025. O Vasco da Gama, um dos clubes mais tradicionais do Brasil, enfrenta uma dura realidade, a morte do bom futebol em seus gramados. O time, que já foi sinônimo de partidas emocionantes e encantadoras, tem lutado para encontrar sua identidade em meio a uma sequência de resultados insatisfatórios. A essência do clube, conhecida pela ousadia e pelo jogo vibrante, tem sido substituída por uma postura excessivamente cautelosa, com um futebol mais pragmático e sem brilho. O que antes encantava os torcedores com jogadas criativas e ofensivas agora se perdeu em um jogo previsível, sem a magia que o fez grande no passado. A falta de um estilo coletivo coeso e a ausência de um futebol mais fluido tem deixado a torcida vascaína frustrada. A equipe tem se distanciado das tradições que sempre marcaram sua história, refletindo uma identidade enfraquecida. A morte do bom futebol no Vasco vai além de uma crise de desempenho, é uma perda de essência, onde a paixão e a criatividade, marcas registradas do clube, foram apagadas pela falta de ousadia nas escolhas táticas. Em meio a esse cenário, resta a dúvida: será possível recuperar a alma do Vasco e trazer de volta o futebol que cativava gerações de torcedores? O declínio do bom futebol no Vasco tem gerado uma sensação de desalento entre seus torcedores, que já viveram dias de glórias e futebol encantador. O clube, tradicionalmente associado a uma história rica de conquistas e grandes atuações, agora se vê preso a uma realidade em que a emoção e a criatividade parecem ter sido deixadas de lado.
O que antes era uma marca registrada da equipe, o futebol ofensivo, cheio de garra e inovação, tem sido substituído por táticas que priorizam a segurança e a contenção, muitas vezes em detrimento da própria essência do jogo. Isso tem refletido diretamente nos resultados, com um time que não consegue se impor nem diante de adversários teoricamente mais fracos, deixando os torcedores com uma sensação amarga de que algo vital foi perdido ao longo do caminho. O desafio agora para o Vasco é reconstruir a identidade que o tornou um dos maiores clubes do país. A torcida clama por um time que recupere a ousadia, a criatividade e a busca incessante pela vitória, características que sempre foram sinônimos de sua história. Para isso, não basta apenas reforçar o elenco com nomes de peso, é preciso recuperar o espírito combativo e a filosofia de jogo que fizeram o Vasco ser respeitado e temido no Brasil e no exterior. A reconstrução do bom futebol no Vasco passa por mais do que ajustes táticos, ela depende de resgatar a paixão e a autenticidade que sempre foram a alma do clube, de modo que as futuras gerações de torcedores possam novamente se orgulhar de um time que joga com coração e, acima de tudo, com estilo. Vamos fortalecer essa conexão. Antes de seguirmos adiante, peço que apoiem com um like e ativando as notificações para não perderem nenhuma notícia exclusiva do Vasco. Continuemos nossa emocionante jornada. E você, torcedor do Vasco, o que pensa sobre a situação do time nos últimos anos? Aquele futebol ousado, envolvente e cheio de paixão parece estar cada vez mais distante. O que aconteceu com o estilo de jogo que sempre fez o Vasco ser um time admirado por sua coragem e criatividade dentro de campo? Aonde foi parar a equipe que sempre buscava a vitória com garra, superando adversários com um jogo ofensivo de qualidade e ousadia? Será que estamos testemunhando o fim de uma era, ou é possível ainda recuperar aquele futebol vibrante e envolvente que sempre fez parte da alma do clube? Queremos saber sua opinião. Como você enxerga o futuro do time diante da perda dessa identidade que fez o Vasco ser um dos maiores clubes do Brasil? A torcida vascaína sempre foi um dos maiores patrimônios do clube e, agora mais do que nunca, precisa ser ouvida. O time precisa de um retorno às suas raízes, aquele futebol que conquistou o país, mas será que isso ainda é possível? O que o Vasco precisa fazer para reencontrar o caminho do bom futebol? Seria necessário um trabalho mais estratégico, uma reformulação completa ou até uma revolução no elenco para voltar a ser aquele time que empolgava suas arquibancadas? A torcida, com sua paixão inabalável, pode ser a chave para esse processo, trazendo de volta a confiança e a força que sempre foram características do clube. O momento é crucial, e sua opinião pode ajudar a moldar o rumo que o Vasco tomará nos próximos anos. Estamos em um ponto de virada, onde o futuro do Vasco depende de como o clube vai reagir e se reinventar. A recuperação do bom futebol não será uma tarefa fácil, mas não é impossível. A questão é, o time consegue se reinventar sem perder sua essência, ou o pragmatismo e a falta de ousadia continuarão sendo a tônica das partidas? É hora de um novo capítulo, onde o Vasco deve decidir qual futebol quer jogar, aquele que faz sua torcida vibrar e se orgulhar ou o que se conforma com resultados sem brilho. Deixe sua opinião nos comentários e compartilhe suas ideias sobre o que o Vasco precisa para voltar a ser o time que encantava o Brasil com sua garra e estilo. Sua visão é essencial para entender como o clube pode retomar o bom futebol e reconquistar o respeito e o amor dos seus torcedores. Não perca as notícias diárias do Vasco. Inscreva-se e dê um like para continuar recebendo atualizações exclusivas. Compartilhe sua opinião nos comentários, sua contribuição é essencial para o Vasco. Até o próximo vídeo.